Bom dia, galerinha do terceiro. Então, galera, a gente vai entrar agora aqui em estruturas de análise em sintaxe, tá? A gente vai trabalhar conceitos gramaticais e dentro do nosso conteúdo programático, né? Agora é a vez aí dos verbos transitivos diretos e indiretos. Isso aqui parece ser um conteúdo assim complexo. A gente pensa, meu Deus, isso aqui eu não consigo entender. Não sei quando é que o verbo é transitivo, não sei quando ele é intransitivo, não sei quando é que ele é direto, não sei quando ele é indireto, não sei quando ele é os dois, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui que é muito simples a gente entender essa relação de transitividade. De um modo geral, todas as vezes que você pensa, é verbo, então o verbo vai ser o centro ali dentro da estrutura, né? Dentro da frase, o verbo é o centro. E com base naquele verbo, essa transitividade em ser direto e indireto vai ser relacionada ao complemento que esse verbo ele vai pedir. Por exemplo, toda a estrutura ela tem ali até o verbo, né, que é a parte principal dentro da oração, ela vem acompanhada de um predicado. Beleza? Predicado é o quê? Tudo aquilo que se fala, por exemplo, de um sujeito, tá? Aqui o predicado ele vai ser diferente. Aqui o predicado sim vai ter o sujeito, mas o núcleo da oração ele vai ser o verbo, tá? Então é tudo aquilo que está relacionado ao verbo. Então o predicado aqui ele vai ter um outro nome, tá? Vai ser um complemento verbal. Então esse complemento verbal ele pode falar do verbo, ele pode completar o verbo falando de um objeto, tá? Então, por exemplo, falando de um objeto é falar de que. E ele pode complementar o verbo falando de uma pessoa, ou seja, de quem. Quando ele falar do verbo com relação ao objeto, ele vai ser um objeto direto. Por que, que ele vai ser um objeto direto? Primeiro tem essa característica aí, tá? Ou seja, falar, complementar o verbo, né, falando de um objeto. E outra característica é não vem acompanhado de preposição. Quando ele vem falar do verbo ou complementar o verbo falando de pessoas, a outra característica é ele vai vir acompanhado de uma preposição. Tá? Então, esse já vai ser o que? O verbo transitivo indireto. Beleza? Então, quando a gente for falar de objeto, ou seja, o complemento verbal falar de objeto, ele vai ser direto. Quando falar de pessoas, ele vai ser indireto e acompanhado de preposição. Então, de um modo geral, basicamente vai ser esse. Aqui eu coloquei para vocês também a lista de verbos que geralmente acontecem os dois casos, né? Os verbos são conhecidos como bitransitivos, que são na mesma oração você vai conseguir detectar lá o transitivo direto e indireto. E a gente vai fazer uma análise sintática, tá bom? Eu sei que resta pouco tempo aí para a gente poder estar finalizando o período até o recesso de vocês, né? Mas aqui fica pelo menos a introdução. E aí a gente vai incluindo, né, as outras partes que completam aí essa parte de análise sintática. O objetivo de explicar verbo transitivo direto e indireto é justamente esse. A gente entrar em análise sintática, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que faz isso. Então vamos lá. Tudo que eu falei aqui a gente vai ver um pouquinho ou quase tudo nesse próximo slide. Então, verbos transitivos diretos e indiretos, tá? Então aqui é mais uma explicação que eu estou deixando para vocês, mas com base naquilo que eu já disse. Vou pegar aqui a marca texto. Cadê aqui? Beleza. Então tá, vamos lá. Verbos transitivos diretos e indiretos. Então, primeiramente, verbos transitivos, ou seja, verbos com significado incompleto. Tá vendo aí? Por que o verbo ele vem com significado incompleto? Porque ele vai pedir um complemento. E aí esse complemento é que vai vir com essas características, né? Uma característica de ser transitivo direto, tá bom? Ou transitivo indireto, ou os dois dentro da mesma frase, né? Então eles necessitam aí de uma junção de complementos, tá vendo aí? Eles precisam de complementos.
E esses complementos são os complementos verbais. É exatamente a mesma coisa como eu tinha falado para vocês no primeiro slide. Seria quase como o predicado em relação ao sujeito da oração, né? Então, tudo aquilo que se fala do sujeito é o predicado, né? Então, tudo aquilo que complementa o verbo é um complemento verbal, certo? Então, para completar, o complemento verbal serve para quê? Para completar o seu sentido, o sentido incompleto que o verbo apresenta. Beleza? Então, de um modo geral, é para isso. São complementos verbais, né? Que vêm para poder fazer essa junção, para poder completar aí o sentido do verbo, né? Por sua vez, o verbo vem incompleto, por isso que ele pede. Então, isso chama-se de transitividade. E a gente vai ver se ele vai ser direto ou indireto, tá? Então, quando um verbo transitivo é classificado de verbo transitivo direto, olha aqui, ó, direto e indireto, aqui nesse caso eles são os bitransitivos, né? Indica que esse verbo necessita tanto de objeto direto como de objeto indireto para transmitir um sentido completo. Então, quando ele for transitivo direto ou indireto, né, dentro da mesma oração, ele vai pedir essa relação de objeto direto e indireto. Ou seja, é muito fácil da gente saber identificar. Primeiramente, quando a gente vai falar aí de transitivo direto, ele vai estar ligado ao verbo, é um complemento verbal que vai estar ligado ao verbo sem o uso de preposição e relacionando ao que? Com o objeto, tá? E quando for um transitivo indireto, ele vai estar relacionado aí ao verbo ligado por meio de uma preposição, mas relacionado ao que? A pessoa, ok? Tá bom? Então, direto, objeto, indireto, pessoa. Direto sem preposição, indireto com preposição, tá bom? Tudo isso ligado ao verbo. Então, nos verbos transitivos diretos e indiretos, anteriormente chamados de verbos bitransitivos, aí é uma outra nomenclatura, tá? Se por acaso vocês forem fazer alguma avaliação externa e aparecer lá bitransitivos, vocês já podem relacionar aí ao verbo ser transitivo direto e indireto, tá bom? Ou o nome que a gente já está estudando aqui, a nomenclatura direto e indireto, como a gente já está vendo. Então, o objeto direto costuma indicar coisas, tá vendo aqui? Então, o objeto direto costuma indicar coisas. E o objeto indireto costuma indicar pessoas. Ok? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Agora vamos lá. O objeto direto e dois exemplos básicos. E depois eu vou complementar esses exemplos mostrando para você como que essas frases podem, essas orações aqui que eu coloquei, né, dentro desses dois verbos, o dar e o agradecer, eles podem se transformar em objeto indireto, tá bom? Então aqui nós temos o direto, mas logo em seguida eu vou fazer uma conversão, eu vou complementar essa oração transformando ela em objeto indireto, tá? Então vamos lá. Aqui o objeto direto primeiro. Então o objeto direto, ele não necessita, olha lá, o direto, isso aqui a gente já vem falando desde o primeiro slide. A oração ligada ao verbo, ele vai estar ligado ao verbo sem necessitar de uma preposição, beleza? Então, essa aqui é uma das regrinhas-chave para estabelecer a regência verbal, né? E responde principalmente à pergunta, o que? Então, se a gente coloca aqui, se ele responde primeiramente essa pergunta aqui do o que ele vai estar relacionado a coisas, certo? Olha só, o que pessoa não tem como, né? Agora, de quem a quem, aí seriam pessoas, beleza? Então, o objeto direto ele vai estar relacionado a essa pergunta, o que? Então, vai estar relacionado a o que? O que? Coisas, tá bom? Por isso que é aquilo que a gente vem falando. Então, o primeiro ponto é, ele vem ligado ao verbo, né? Ele é uma regência verbal, vem ligado ao verbo, sem o uso da preposição, né? E a pergunta que ele vai fazer é o que? O que? Coisa, tá bom? Então, indicando assim aquilo que sofre a ação verbal. Vamos aqui ao exemplo.
Aqui os exemplos, eu utilizei aqui dois verbos, o dar e o agradecer. Por quê? Existem verbos que a sua natureza, né, por si só, são verbos que pedem a bitransitividade, né? Eles têm os dois tipos de complementos aqui, né? Tanto o transitivo direto como o transitivo indireto, tá bom? Essa lista eu vou deixar aqui para vocês também, tá? Então, o verbo dar e agradecer são alguns dos poucos verbos que cabe o uso aí dos dois tipos de transitivo, tá bom? Então, vamos lá. Minha mãe deu uma boneca, certo? Então, minha mãe deu uma boneca. Então, se a gente for fazer uma relação aqui com o verbo, estudar o verbo, analisar o verbo, primeiramente você encontra ele, né? Deu, que é o verbo dar, certinho? Só ficou conjugado. Então, deu. Deu o quê? O que é que ele deu? Tá vendo aí? Uma boneca. Esse uma boneca, ele está sendo o quê? A minha regência, né? Vai estar sendo a minha regência verbal, ou seja, o meu complemento verbal. Tá vendo? Ele está complementando o verbo. Se eu colocar assim, minha mãe deu, aí você pergunta, deu o quê? Né? Você não tem que complementar? Então, deu uma boneca. Esse uma boneca está sendo ligado aqui, ó, o deu para a boneca, que é o objeto, né? Ele está sendo ligado por uma preposição. Uma é preposição? Não, não é. Se uma não é preposição, então aqui a gente tem as duas características, né, que vão levar aí diretamente a ser caracterizado como um objeto direto. Primeira delas, responder a pergunta o que é relacionado ao objeto, beleza? E segunda, não necessita de preposição para ligar esse objeto ao verbo, beleza? Tranquilo? Então, a análise vai ser feita em cima do verbo. A mesma coisa aqui, o verbo agradecer. Então, vamos lá. Eu agradeci. Eu agradeci o quê? O quê? O quê? Ah, o quê então é coisa, né? É objeto, né? Então, agradeci o convite. Então, é uma coisa, um objeto, certo? E ele está sendo ligado aqui por um artigo masculino, beleza? Então, o é preposição, o o não é preposição. Se não é preposição, ele vai ser objeto direto, beleza? Então, as duas características também estão bem visíveis aqui, né, com relação a esse segundo exemplo, beleza? Agora a gente vai complementar esse objeto direto e vai transformar ele em direto e indireto, né? O bitransitivo, como eu falei para vocês. E vocês vão entender agora melhor como que funciona aí o objeto indireto. Vamos lá. Então, o objeto indireto, ele já necessita obrigatoriamente de preposição. Tá vendo? Ele vai necessitar obrigatoriamente de preposição para estabelecer o que? A regência, para estabelecer o complemento verbal. E ele vai responder uma outra pergunta, né? Quando o objeto era direto, ele respondia o que? Porque era relacionado a objeto, coisa. E aqui ele vai responder a quem, para quem. Tá vendo aí? Quando você fala a quem, para quem, de quem, você está criando aí uma relação em pessoas. Você está falando sobre pessoas. A quem, para quem, de quem, você está falando sobre pessoas, né? Indicando assim a quem se destina a ação verbal. Então aqui fica claro que a gente vai relacionar aí o verbo com pessoas, tá bom? Então vamos lá, mais uma vez, com o verbo dar e agradecer. Então a mesma frase, ó. Minha mãe deu, tá aqui o verbinho. Deu o quê? Ah, deu uma boneca. Isso aqui é o quê? Objeto direto, né? Não tem preposição e é um objeto que está relacionado aqui ao verbo. Então, deu uma boneca. Quem dá algo, né? O algo foi dado, que foi a boneca. A alguém. Não é assim? Quem dá algo a alguém. Essas são as duas perguntas que você vai utilizar aí para poder ver se na oração tem aí o objeto direto e o indireto. Ou só um dos dois, certo? Então, quem dá algo. O que é que foi dado? Uma boneca, objeto, né? A alguém. Alguém é pessoa, né?
Então vamos ver aqui. Ah, minha irmã. Irmã é pessoa, não é? E esse minha irmã, ele está ligado ao verbo por meio de uma preposição? Sim. Tá vendo aqui, ó? Ó. Porque o azinho craseado, ele é a junção do a preposição mais o a artigo. Então, aqui tem um a preposição. Se tem uma preposição, quer dizer que esse minha irmã, ele é a minha regência verbal, ele é meu complemento verbal, né, em relação a esse verbo aqui, né, que caracteriza-se como objeto indireto. Primeiro pela preposição e segundo por ser pessoa. A quem, para quem, de quem, certo? Olha o segundo aqui, ó. Agradecer. Eu agradeci o convite. Mesma coisa. Vamos pegar aqui o verbo. Agradeci. Certo? Então, agradeci o convite, né? Então, isso aqui a gente já fez aquela análise anterior, então aqui a gente já sabe que não tem preposição e que aqui também é o objeto. Agora, quem agradece? Agradece algo, alguém, ok? Então, alguém, quem, né? Quem? Então, quem? Ao diretor. Professor, mas cadê a preposição aqui? Tá vendo que aqui tem um a craseado? Aqui é um a artigo, mais uma preposição, mais um a artigo. Aqui também nós temos o ao, tá vendo? Então, é uma preposição mais o artigo. Então, esse azinho aqui, ele é uma preposição, tá bom? Então, temos a preposição, temos a relação de pessoa e temos o verbo, beleza? Então, ele é ligado por uma preposição e dá uma relação, né, de pessoa, né? Então, o objeto indireto, pessoa, o objeto direto, né, direto de coisa, beleza? Objeto. Facinho demais, né, gente? Pelo amor de Deus. Muito tranquilo esse conteúdo. Agora, o que a gente vai ver? A lista de verbos que recorrentemente são bitransitivos, tá? Mas a análise a ser feita sempre vai ser essa. Então, o objeto ele é direto? Ele é direto, então o verbo ele vai estar ligado com o seu complemento verbal, né? Sem o uso de preposição, porque ele é direto. E vai estar relacionado a uma coisa, um objeto. Mas ele é indireto, então ele vai estar ligado ao seu complemento verbal por meio de uma preposição, e ali não mais fala-se de uma coisa, e sim de uma pessoa. Beleza? Facinho? Então, continuando aqui. Aqui, galerinha, é uma lista, tá, de verbos bitransitivos. Então, quando você vê um desses verbos aqui, você automaticamente vai relacioná-los aos dois tipos de transitividade, tá bom? Tanto o transitivo, o objeto direto como indireto. Então, emprestar, por exemplo, quem empresta, né? Empresta algo a alguém. Tá vendo aí que cabe? Comunicar, quem comunica, comunica algo a alguém. E por aí vai, tá? Então, essa listinha de verbos aqui, elas se relacionam aí dentro dessa estrutura. Elas são bitransitivas, tá bom? Então, são tanto direto como indireto. E aqui, galera, duas análises que a gente vai fazer. O objetivo de estar passando para vocês aí essa questão, né, ensinando para vocês essa relação de transitividade verbal, né, dele ser transitivo direto e indireto. Depois a gente vai entrar em objeto direto e indireto também, tá bom? E aí, entre outras relações sintáticas, o objetivo é que vocês consigam fazer a análise, né, essa análise sintática aqui. Lógico, a análise sintática que foi feita aqui foi com base só no que eu ensinei agora, tá bom? Mas depois vocês vão fazer uma análise mais detalhada de outros conceitos gramaticais dentro da mesma oração. Então aqui a frase completa ficou assim: minha mãe deu uma boneca à minha irmã. Aí se você for fazer uma análise direta, você vai ver aqui quem é o sujeito da oração. O sujeito, minha mãe. Quem é o predicado? Predicado é o quê? Tudo aquilo que se fala do sujeito, né? Isso a gente aprendeu tem muito tempo, lá na 8ª série. Então, deu uma boneca à minha irmã, é tudo aquilo que se fala do sujeito, predicado. Verbo transitivo, direto e indireto. Deu, porque é o verbo aí que está sendo analisado, né? Verbo deu, ou seja, o verbo dar. Qual é o objeto direto? Uma boneca.
Por quê? Primeiramente, a gente está é uma relação de objeto, de coisa, e segundo, não tem preposição ligando, né, esse objeto direto ao verbo. Então, por isso que ele é objeto direto. Objeto indireto, a minha irmã, porque primeiramente a gente vai encontrar aqui a preposição, que é justamente o azinho craseado, e minha irmã. Por quê? Porque é pessoa, tá bom? Então isso aqui é análise sintática. No decorrer das nossas futuras aulas, a gente vai só aprofundar esse conteúdo, tá? Com outros temas sintáticos. Segunda análise, eu agradeci o convite ao diretor, né? Então aqui nós temos mais um exemplo, né, de bitransitividade, né, de verbo transitivo direto e indireto. Então o sujeito, eu, né, tá claro ali. Predicado, tudo aquilo que você fala do sujeito. Agradeci o convite ao diretor, tranquilo. Verbo transitivo direto e indireto é o verbo a ser analisado, né, sobre a transitividade, o agradeci, ou seja, o verbo agradecer. O objeto direto, o convite, primeiro, porque não tem preposição ligando ele ao verbo, e segundo, está relacionado a um objeto, uma coisa. O objeto ele é indireto porque o ao, né, o azinho ali do ao, né, ele é uma preposição, certo? E segundo, está falando do diretor, ou seja, pessoa. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. O conteúdo é facílimo, tá? Fazer análise sintática é muito fácil. Como eu disse, essa é só a primeira parte, tá bom? Então, como sempre, continua e agradeço aí. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Falou!